Sente-se frequentemente sem energia, com dores aqui e ali ou com aquela sensação de que a sua digestão já não funciona como antes? E se eu lhe dissesse que uma das causas mais simples e mais ignoradas para muitos destes problemas de saúde, especialmente para quem já passou dos 60, pode estar diretamente ligada à forma como você bebe água? É uma realidade dolorosa, mas muitos de nós, à medida que envelhecemos, perdemos a sensibilidade à sede ou simplesmente não damos à água a devida importância. Pensamos que estamos a fazer o correto, mas sem saber, estamos a cometer erros comuns que podem estar a sabotar a nossa vitalidade, a prejudicar a nossa pele, as nossas articulações e até a nossa mente. Mas há um segredo, uma forma de reverter esta situação e de se sentir mais leve, mais enérgico e com uma clareza mental surpreendente. Neste vídeo, vamos revelar os 4 erros mais comuns que os idosos cometem ao beber água e que podem estar a prejudicar a sua saúde sem que se apercebam. Prepare-se para descobertas que podem mudar a sua rotina diária e a sua saúde para muito melhor. Fique conosco até ao fim, pois o último ponto pode ser o mais surpreendente de todos e fará toda a diferença para o seu bem-estar. Vamos começar com o primeiro erro. E este é provavelmente o mais comum de todo: não beber água suficiente ao longo do dia. Pode parecer óbvio, não é? Claro que bebo água. Mas a verdade é que muitos de nós, especialmente depois dos 60, não bebemos. Há várias razões para isso. Primeiro, o nosso mecanismo de sede diminui com a idade. Não sentimos tanta sede como quando éramos mais jovens. E isso é um perigo porque o corpo precisa da mesma quantidade de água, se não mais, para funcionar bem. Pense na sua energia. Aquela sensação de cansaço constante de arrastar o corpo ao longo do dia pode ser um sinal claro de desidratação leve. A água é essencial para que as suas células produzam energia. Sem ela, o seu corpo simplesmente não consegue desempenhar as suas funções com a mesma eficiência. Imagine o seu carro a tentar andar sem gasolina suficiente. Ele pode até arrancar, mas não vai muito longe, e o motor vai começar a falhar. O mesmo acontece com o seu corpo. É a digestão. Muitos idosos sofrem de obstipação, e a água é um laxante natural fundamental. Sem água suficiente, as fezes ficam secas e duras, tornando a sua passagem um martírio. Lembro-me da Dona Fátima, uma senhora de 75 anos que visitava o consultório e queixava-se de prisão de ventre crônica, apesar de comer muitos vegetais. Quando lhe perguntei sobre a sua ingestão de água, ela admitiu que mal bebia 1 ou 2 copos por dia, porque tinha medo de ir muitas vezes à casa de banho ou simplesmente se esquecia. Convencemos-la a aumentar gradualmente a ingestão, e em poucas semanas a sua obstipação melhorou drasticamente. As dores nas articulações também são um grande problema para muitos. As nossas cartilagens, que amortecem os ossos, são compostas maioritariamente por água. Se não estivermos bem hidratados, essas cartilagens ressecam, o atrito aumenta e as dores agravam-se. É como uma esponja seca e uma esponja molhada. Qual delas consegue absorver melhor o impacto? A molhada, claro. A água lubrifica as suas articulações, alivia a pressão e melhora a mobilidade. Para combater este erro, a solução é simples, mas requer consistência. Crie uma rotina. Comece o seu dia com um grande copo de água antes mesmo do pequeno almoço. Tenha sempre uma garrafa de água à mão, seja na sala, na cozinha ou no quarto. Se vai sair para passear ou para ir às compras, leve a sua garrafa consigo. Pequenos goles ao longo do dia são mais eficazes do que beber 1 litro de uma só vez. E uma dica prática: se usa o telemóvel, pode configurar lembretes para beber água de hora em hora. Ou, se gosta de um bom café ou chá, lembre-se que estas bebidas, apesar de terem água, não contam da mesma forma para a sua hidratação. E em alguns casos, podem até ter um efeito diurético. Pelo menos 1 copo de água simples por cada chávena de café que beber é uma boa regra. Lembre-se, o objetivo não é sentir-se a inchar, mas sim manter um fluxo constante de hidratação. Ao fazer isto, vai notar uma diferença na sua energia, na sua digestão e até no seu humor.
Agora que falamos sobre a quantidade, vamos abordar um erro relacionado com a qualidade e o momento em que se bebe. Agora que falamos sobre a importância de beber água suficiente ao longo do dia, vamos mergulhar num segundo erro que muitas pessoas cometem sem se aperceberem: beber a maior parte da água durante as refeições ou em grandes quantidades de uma só vez. Este é um hábito comum e até parece inofensivo, mas pode ter um impacto significativo na sua digestão. Quando você bebe grandes volumes de água junto com a sua comida, especialmente durante ou imediatamente após as refeições, pode estar a diluir os seus sucos gástricos e as enzimas digestivas. Pense nos seus sucos gástricos como um ácido forte, preparado para quebrar os alimentos. Se você adiciona muita água a esse ácido, ele torna-se mais fraco e menos eficaz. O resultado? Os alimentos não são digeridos tão bem, o que pode levar a inchaço, gases, azia e até uma absorção inadequada de nutrientes. O seu corpo esforça-se mais para processar o que comeu, e você pode sentir-se pesado e desconfortável. Lembro-me da tia Alice, que sempre tinha um jarro de água ao lado do prato e bebia grandes golos durante o almoço e o jantar. Ela queixava-se constantemente de indigestão e de sentir a barriga inchada. Quando sugerimos que bebesse menos água durante as refeições e mais nos intervalos, a diferença foi notável. Para evitar este erro, tente beber a maior parte da sua água entre as refeições. Um bom hábito é beber um copo de água cerca de 30 minutos antes das refeições. Isso não só ajuda a preparar o seu sistema digestivo, mas também pode ajudar a controlar o apetite. E se sentir sede durante a refeição, tome apenas pequenos golos, o suficiente para umedecer a boca, mas sem exagerar. O importante é dar tempo ao seu corpo para processar os alimentos sem interferências. Isso leva-nos ao terceiro erro, que está intimamente ligado à qualidade da água que escolhemos e à forma como ela interage com o nosso corpo. Confiar cegamente em água excessivamente purificada, ou não considerar o conteúdo mineral da água que bebe. Hoje em dia, há uma grande variedade de águas no mercado, da torneira filtrada, engarrafada, purificada por osmose inversa, etc. Muitas pessoas acreditam que quanto mais pura a água, melhor. E sim, é fundamental que a água seja livre de contaminantes. No entanto, algumas tecnologias de purificação, como a osmose inversa, removem não só as impurezas, mas também minerais essenciais como cálcio, magnésio e potássio. Estes minerais são vitais para o funcionamento do nosso corpo, especialmente à medida que envelhecemos. O magnésio, por exemplo, é crucial para a função muscular, nervosa e para a saúde óssea. O potássio é importante para a pressão arterial e a saúde do coração. Beber água que está desmineralizada por muito tempo pode, em teoria, levar o corpo a retirar esses minerais dos seus próprios tecidos para manter o equilíbrio, o que não é o ideal. Não estou a dizer para não beber água filtrada, mas sim para ter consciência de que o seu corpo precisa de minerais. Se a sua principal fonte de água é extremamente purificada, ou se a sua água da torneira tem um baixo teor de minerais, considere complementar a sua ingestão de minerais através da sua dieta. Inclua alimentos ricos em minerais, como vegetais de folha verde escura, nozes, sementes e frutas. Ou, de vez em quando, alterne com uma água mineral natural engarrafada, que é rica em eletrólitos e minerais benéficos. Pode também adicionar uma pitada de sal marinho não refinado à sua água, que contém uma gama de minerais traço. O importante é encontrar um equilíbrio. O objetivo é beber água que não só o hidrate, mas que também contribua para o seu bem-estar geral, sem criar deficiências ou desequilíbrios no seu corpo. Manter este equilíbrio é fundamental para o seu corpo funcionar como uma máquina bem oleada. Chegamos agora ao quarto erro, e este é um que muitas vezes passa despercebido porque se relaciona com aspectos mais individuais da nossa vida. Não ajustar a ingestão de água às suas necessidades pessoais e às circunstâncias externas. Muitas pessoas pensam que existe uma regra universal, como beber 8 copos de água por dia, e param por aí. Mas a verdade é que as suas necessidades de hidratação não são estáticas. Elas mudam dependendo de vários fatores. Por exemplo, a sua medicação. Muitos idosos tomam diuréticos para a pressão arterial alta ou para problemas cardíacos, e estes medicamentos aumentam a produção de urina, o que significa que o seu corpo perde mais água e precisa de repor mais.
Se você toma diuréticos e não aumenta a sua ingestão de líquidos, pode facilmente ficar desidratado sem se dar conta. É fundamental falar com o seu médico sobre como a sua medicação pode afetar as suas necessidades de hidratação. O clima também desempenha um papel enorme. Viver em Portugal, com os nossos verões quentes, significa que suamos mais, mesmo que não estejamos a fazer exercício intenso. Aqueles dias quentes de julho e agosto exigem muito mais água do que um dia frio de inverno. Lembro-me da minha avó, que, no verão, por vezes, sentia-se mais tonta ou com caibras, e era simplesmente o calor a desidratá-la sem que ela sentisse sede. Quando começamos a insistir para que ela bebesse mais água, mesmo que não tivesse vontade, as tonturas diminuíram consideravelmente. A sua atividade física, mesmo que seja apenas uma caminhada diária no parque ou tarefas domésticas, aumenta a sua necessidade de água. Se você se exercita, transpira e precisa de repor essa perda. E, por último, e não menos importante, o seu estado de saúde geral. Se tiver febre, diarreia ou vômitos, o seu corpo perde líquidos rapidamente e precisa de beber muito mais para se recuperar e evitar a desidratação. Até uma constipação ou gripe pode aumentar a sua necessidade de água. A chave para evitar este erro é ouvir o seu corpo e ser flexível. Preste atenção à cor da sua urina. Uma cor amarelo claro é geralmente um bom sinal de que está bem hidratado. Se a sua urina estiver escura, precisa de beber mais. Ajuste a sua ingestão com base no tempo, na sua atividade e em qualquer mudança na sua medicação ou saúde. É sobre uma abordagem consciente e personalizada. Vimos que não se trata apenas de beber água, mas de como, quando e que tipo de água, e de ajustar tudo isso às suas necessidades únicas. Começamos por perceber que a falta de água ao longo do dia nos pode roubar energia, agravar problemas digestivos e dores nas articulações. Depois, desvendamos como beber água em excesso durante as refeições pode prejudicar a sua digestão e a absorção de nutrientes. Abordamos a importância de não negligenciar os minerais essenciais presentes na água e como uma água demasiado purificada pode não ser sempre a melhor opção. E finalmente vimos como é crucial adaptar a sua ingestão de água a fatores como a sua medicação, o clima e o seu nível de atividade. Lembre-se, pequenas mudanças na sua rotina de hidratação podem trazer enormes benefícios para a sua energia, digestão, dores nas articulações e clareza mental. Não subestime o poder de uma hidratação correta. Queremos muito saber a sua experiência. Qual destes erros o surpreendeu mais? Ou qual deles você já conseguiu corrigir na sua rotina? Deixe o seu comentário abaixo. Adoramos ler as vossas partilhas e aprender com as suas histórias. Se este vídeo o ajudou a entender melhor a importância da água e como evitar estes erros, por favor, deixe o seu gosto e partilhe com um amigo ou familiar que possa beneficiar desta informação. E claro, subscreva o nosso canal para não perder mais dicas valiosas para viver uma vida plena e saudável em qualquer idade. A água é a fonte da vida e beber corretamente é um dos segredos para se sentir mais jovem, mais enérgico e com mais vitalidade a cada dia. Continue a cuidar de si com carinho e viva a sua melhor vida em todas as idades.